Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Agosto Branco, mês de conscientização do câncer de pulmão. Dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, revelam que todos os anos, cerca de 30 mil brasileiros são diagnosticados com a doença. Além disso, é a doença oncológica que mais mata todos os anos, com mais de 29 mil mortes. O fumo é uma das principais causas desse tipo de câncer. Por isso, o combate ao tabagismo é fundamental. A boa notícia é que terapias avançadas e a imunoterapia, que ativa o sistema imunológico por meio de combinação de medicamentos biológicos, estão revolucionando o tratamento no combate à doença. O processo tem a missão de potencializar o sistema de defesa do corpo para combater o câncer, oferecendo ferramentas para que o próprio organismo enxergue essas células anormais e as combatam. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica oncologista Eliane Lamar. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, doutora? Obrigada, Renata. Tudo bem? Então, o tabagismo é realmente a principal causa de câncer de pulmão e é uma causa evitável, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para que essa causa que dá para ser evitada seja combatida. A gente sabe que o câncer de pulmão, a mortalidade é muito alta. A gente tem, sim, várias ferramentas hoje que ajudam a aumentar a expectativa de vida do paciente, às vezes até mesmo curar o paciente. E a imunoterapia está dentro do arsenal. Antigamente a gente usava muito a imunoterapia no cenário de doença mais avançada, hoje a gente usa mais em doença, começando até antes da cirurgia. A gente sabe que hoje está num modismo, né? O tabagismo, o narguilé, cigarros eletrônicos, que também são considerados como cigarros, também tem seu fator de risco para câncer. A gente sabe que o narguilé, por exemplo, corresponde a 60 cigarros no narguilé. Caramba! É muita coisa. E vem envolto, né, de uma coisa meio lúdica, de jovial, cor, né, de sabor. Isso, e aumenta o risco, sim, de câncer de pulmão. Ainda mais que não tem o filtro, né? Porque o filtro do cigarro comum, ele acaba eliminando um pouco das partículas do cigarro e entrando menos. O cigarro não é a única causa de câncer de pulmão. A gente sabe que o amianto, a poluição e alguns fatores genéticos podem ter relação com câncer de pulmão também, que também são causas, alguns são causas evitáveis. Tanto é que o amianto deixou de ser base de fabricação de Proibido, telhas, né? e caixas d'água que antigamente se usava muito. A boa notícia é que no Brasil, graças a Deus, o tabagismo vinha em queda, o consumo, né, do cigarro no Brasil, na faixa etária adulta, em torno de 13% dos homens fumam. Quantos? 13. Mas durante a pandemia isso voltou a subir, porque o pessoal ficou mais em casa, mais ocioso, o tabagismo... O consumo de álcool também aumentou, né? Isso, e eles são somatórios, né, como um risco de câncer, cabeça, pescoço, pulmão. A gente sabe que o cigarro não só é câncer de pulmão, também rim, bexiga, pâncreas, entre outros, leucemias. E a gente tem como evitar isso. O imposto sobre o cigarro é mais para isso também, deixar o cigarro mais caro para que menos pessoas sintam-se incentivadas a fumar. A conscientização é a arma fundamental para que não se inicie o processo, né? É uma dependência química autorizada. É verdade. Né? Porque as outras drogas, elas ainda não são autorizadas no país, mas essa é autorizada. E a gente não vai conseguir zerar nunca, porque é uma coisa que vem há muitos anos de antepassados que a gente não vai conseguir zerar, mas o máximo que a gente conseguir de evitar que novas pessoas que adquiram o hábito é muito importante. E existem programas na própria rede pública, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso, programas que ajudam as pessoas a pararem de fumar. Porque a gente sabe, doutora, que não é uma dependência fácil de você largar, né? É uma dependência difícil. Mas também existem vários casos de sucesso, né? De pessoas que tentaram e conseguiram, né? No SUS a gente tem um programa de controle de tabagismo
que tem apoio tanto de médico, enfermagem, físio, psicologia principalmente, porque envolve uma parte psicológica muito forte, Sim. né? Parar de fumar, porque é uma válvula de escape, o Sim. cigarro. É uma válvula de escape para ansiedade, para raiva. Tem pessoas que começam a fumar para emagrecer, porque, querendo ou não, o cigarro emagrece. E isso acaba que a pessoa fala assim, não vou ter malefício do cigarro, só trazer o benefício. E não é bem por aí. A gente não sabe. Tem gente que vai fumar a vida inteira e não vai ter câncer. E tem gente que vai fumar pouco tempo e vai ter câncer. A gente não sabe quem são essas pessoas que vão fumar e vão desenvolver. Então, o ideal é que ninguém fume. Para que não se teste, né? Até porque, ainda que não tenha o câncer, são várias substâncias, né, tóxicas, né, que a pessoa está ali consumindo, né? Sim. Várias doenças. Outras doenças que não só câncer, por exemplo, um enfisema. A pessoa viver presa, não conseguir respirar, precisar de oxigênio o tempo todo. O câncer é a doença mais grave mesmo, mas assim, não é a única. Doença coronariana também aumenta o risco de infarto, de AVC, que ainda é a principal causa de óbito no país, ainda é a causa cardiovascular, mas o câncer vai ultrapassar. A previsão era que, mais ou menos em 2025, o câncer ultrapassasse a doença cardiovascular, que a gente está controlando muito bem a pressão, diabetes, a pessoa descobre antes de infartar, já faz um cateterismo. E o câncer, às vezes, a gente não consegue fazer esse diagnóstico tão precoce. A gente sabe que o cigarro, ele tem outras coisas também, além da dependência física e psíquica. Tem a questão também do status social. Hoje, ainda, né? Hoje, as adolescentes, um adolescente que fuma o narguilé na rodinha é o adolescente que é considerado o mais legal da turma. E é o que se vendia muito nas propagandas de cigarro antigamente, né? Então, a gente tem que tentar desconstruir isso. Em relação ao câncer, se a gente para de fumar, o paciente tem benefício de parar de fumar, seja o paciente com diagnóstico de câncer, porque a gente sabe que o paciente que fuma e vai fazer o tratamento, a evolução dele não é tão boa quanto o paciente que para de fumar, porque ele para de ganhar novos danos nas células causados pelo cigarro. E o paciente, eu não tive câncer, mas parei de fumar, com o tempo, ele vai diminuindo o risco dele de câncer, chegando a igualar uma pessoa que nunca fumou. Mas, lógico, as consequências que o cigarro já fez no organismo ficam. Não, eu desenvolvi um enfisema leve. Não vai voltar para trás, mas pelo menos vai parar de evoluir. Essa média é em torno de 5 anos. 5 anos sem fumar, a pessoa tem um risco próximo a de uma pessoa que nunca fumou. Interessante. Mas aí o pessoal fala assim, mas eu fumei, aí 7 anos depois descobri um câncer. Mas provavelmente é que você já tinha, só que não descobriu. Aí você descobriu mais para frente. Entendi. Doutora, nós falávamos aqui sobre a doença como um todo. Agora vamos falar um pouco sobre o tratamento. Quais as inovações que nós temos com relação ao tratamento do câncer de pulmão? Então, as novidades, que não é tão novidade assim, né? A imunoterapia, por exemplo, ela tem mais de 10 anos que está no país. Mas cada vez mais ela está vindo para cenários mais precoces. Como assim? Antigamente a gente fazia mais em paciente muito grave, já com doença metastática. A gente está vendo que esses pacientes tiveram tanto benefício e a gente fomos testando em pacientes com diagnóstico de doenças mais cedos, mais recentes. E vendo que esses pacientes também têm um benefício, ganho de sobrevida, ajuda na cirurgia, às vezes, porque hoje o tratamento que tem maior potencial de cura é a cirurgia. Se a gente facilitar a cirurgia, é tudo que a gente quer. Então, a gente tenta fazer a imunoterapia, às vezes, até no cenário que a gente chama neoadjuvante, antes da cirurgia, para depois ir para a cirurgia. A gente tem tratamento também com radioterapia combinado com quimioterapia, depois imunoterapia. Como você muito bem disse, a imunoterapia ensina o organismo a reagir contra a doença.
Ele vai ativar o sistema imune do paciente a reagir, reconhecer aquela célula como doente e agir contra ela. Porque o câncer é isso, é uma célula sua que fica doente, ela se divide, vai criando várias células filhas iguais a ela ou diferentes, que não morre e o organismo não reconhece que é uma célula doente para combatê-la. Então, é uma doença que o organismo não reage. Não é igual uma infecção que você vai e reage contra a infecção de uma forma efetiva. Às vezes tem uma reação, mas não é uma reação efetiva. E a imunoterapia vem nesse cenário. A imunoterapia, elas são medicações injetáveis. Então, tem que fazer num hospital ou numa clínica. E dependendo de qual for, aí tem os esquemas, 15, 21, um mês para fazer. Tem casos que a gente tem em término programado, fala assim, vai fazer tanto tempo e vai parar. E tem, por exemplo, cenários metastáticos que a gente não tem previsão de término. Então, acaba que esse tratamento é muito caro. Os convênios hoje já estão liberando para cenários bem precoces. Infelizmente, no SUS a gente não tem essas medicações. A diferença de um paciente que trata só com químio ou faz todo o tratamento disponível para câncer de pulmão, seja imuno ou terapia-alvo, que eu vou falar daqui a pouco, a diferença de sobrevida, de ganho de benefício é muito grande. Um paciente que antigamente só fazia quimioterapia, um paciente metastático, uma sobrevida muito baixa, 7 a 10 meses. Hoje, com a imunoterapia, a gente tem paciente com 5 anos. Nossa, que avanço. Então, assim, eu estou falando de pacientes metastáticos, pacientes com doença já avançada, não estou falando de pacientes de doença inicial. E a gente sabe que o tratamento do câncer é um tratamento multidisciplinar. O que é isso? Tem um médico oncologista, tem um cirurgião, tem um radioterapeuta, tem um patologista, tem uma equipe nutricionista, uma equipe muito grande para ajudar esse paciente. Pneumologista, fisioterapeuta, que é essencial para a recuperação desse paciente pós-tratamento, para a gente definir um melhor tratamento. Por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que fumou tanto, que ele tem um DPOC, um enfisema tão grave, que ele tem um câncer pequenininho, que era operável, mas às vezes ele não consegue ir para a cirurgia. Está frágil. Por causa do pulmão, que já está ruim. Então, aí a gente tem essas outras terapias para tentar ajudar esse paciente. A imunoterapia é essa parte. Outra parte que existe de tratamento para câncer de pulmão, que a gente considera inovador, coisa nova, são as terapias-alvos. Que a gente sabe, principalmente, que a gente tem 2 grandes subtipos de câncer de pulmão. Dentro do não pequenas células, que é a grande maioria, a gente tem o escamoso, que é mais relacionado ao cigarro, que vai mais para a imunoterapia, e a gente tem o adenocarcinoma, que é um tumor que pode estar relacionado ao cigarro ou não. E esse que não é relacionado, a gente faz umas avaliações genéticas, que avalia as mutações do tumor, e aí às vezes a gente tem o tratamento específico para a mutação. E esse tratamento específico para a mutação, ele é totalmente diferente de químio, rádio, imuno, e o paciente tem uma evolução muito favorável, na grande maioria das vezes. E são tratamentos orais, que deixam o paciente mais livre. Esse é o tratamento-alvo? É o tratamento-alvo. Que aí a gente vai tratar a raiz do problema, o que, vamos dizer, o start, o início da doença. Eu tenho uma mutação, as mais comuns, é GFR, que é a mais comum, que é muito relacionada a câncer de pulmão em mulher não fumante. Então, aí a gente trata especificamente essa mutação. Com comprimido, o paciente fica livre. Tem efeitos colaterais, tanto a imuna quanto a terapia-alvo? Tem, mas são totalmente diferentes de quimioterapia. Que é aquela que a gente, de vomitar, né, de passar mal, de cair o cabelo, não são esses efeitos colaterais, são diferentes. Por exemplo, a imunoterapia, elas vão dar reações imunomediadas, que é, por exemplo, eu posso desenvolver alguma doença reumatológica, ter uma artrite, uma psoríase. Aí, tanto é que pacientes que têm doenças reumatológicas, a gente tem que controlar a doença reumatológica. Às vezes a doença reumatológica é tão grave que às vezes a gente tem que pesar o risco-benefício de fazer ou não a imunoterapia.
e doenças endocrinológicas. Problema de tireoide, problema de adrenal, hipófise. Aí o endocrinologista entra junto com a gente. Então, assim, são efeitos colaterais diferentes. Certo. E mais fácil manejar, a grande maioria das vezes. Já a terapia-alvo, aí depende também de qual medicamento, mas os mais comuns é diarreia, espinha, que é um efeito colateral que a gente nunca acha que isso é efeito colateral. Às vezes o paciente tem uma sensibilidade de pele, fica meio avermelhado, um rash cutâneo. Tanto a imunoterapia quanto a terapia-alvo, elas não são padronizadas pelo SUS, não está nos medicamentos padronizados pelo Ministério da Saúde para câncer de pulmão ainda. Algumas medicações a gente consegue, por secretarias específicas, igual aqui no GDF, no IGES, no Hospital de Base, a gente tem uma medicação gefitinib, que é por EGFR, padronizada. A gente sabe que não é só isso, que tem outras medicações muito boas. Mas é um início, né? É um início, é um passo, está se abrindo, né? Que é muito importante, né? Porque são medicamentos caros, certamente. Bem caros. Pois é. Doutora, nós falávamos sobre o avanço dos tratamentos, mas o diagnóstico precoce continua sendo fundamental, né? Com certeza. A gente sabe que quanto mais cedo a pessoa descobrir, maior chance de cura desse paciente. A questão é que o câncer de pulmão, muitas vezes, ele não dá sintomas, né? Então, quando dá sintoma, que já é uma doença um pouco mais avançada e, às vezes, o paciente já não é mais tratamento curativo. Quais seriam os sintomas de um paciente com câncer de pulmão? Normalmente, tosse, cansaço, às vezes, dor torácica. E hoje, com essa pandemia, a gente também fica muito em cima do limbo, porque fala assim, eu tive Covid, fiquei com cansaço, então, às vezes a pessoa pode se negligenciar em relação a isso. A gente sabe que o paciente que fuma tem um rastreamento específico para câncer de pulmão. Então, paciente que já tem seus 50 anos, tem uma carga tabágica alta, às vezes não tem 50 anos, mas tem uma carga tabágica. O que você considera carga tabágica alta? Seria mais de 20 maços anos que a gente fala, mas assim, seria uma carteira de cigarro por 20 anos já é o suficiente. Ou menos. Uma carteira de cigarro? Seria 20 cigarros por dia. 20 cigarros por dia durante 20 anos é considerado muito alto. Mas de gente com menos cigarros já desenvolvem câncer. Porque a pessoa é Cada suscetível. organismo, né? Então, organismo. Se eu sou tabagista e eu não quero parar de fumar, eu pelo menos diminuir, eu tenho que fazer meu rastreio. Sim. Entendeu? Tem rastreamento específico para câncer de pulmão. A pessoa, pelo menos uma vez por ano, teria que fazer uma tomografia de tórax sem contraste para avaliar se tem presença de nódulos ou não. E a gente sabe que quanto mais cedo o paciente descobrir, maior a chance de cura. O tratamento do câncer inicial, prioritariamente, é cirúrgico. Se não é cirúrgico, de primeira, a gente vai para tratamentos que a gente chama de neoadjuvante, com químio, imuno, hoje a imuno está chegando nesse cenário também, radioterapia e a imuno e a terapia-alvos para as doenças mais avançadas ainda. Mas está tudo vindo para mais cedo, que a gente fala. E a gente sabe que o cigarro, como eu falei, eu refriso isso, ele é uma causa evitável, a gente tem que evitar iniciar. E se você já fuma e parar, você vai aos poucos diminuindo o seu risco. E se você tem um diagnóstico de câncer e parar de fumar, você vai ajudar o seu tratamento. Então, é importante a gente dar uma frisada nisso. Com certeza. Outro sintoma que eu não comentei também, tosse com sangue. Aí a pessoa já tem medo, né? Então, se está tossindo com sangue, a pessoa já não fica tão mais sossegada que só tosse. E o tabagista, ele também se autonegligencia porque ele tem uma tosse crônica. Então, ele fala assim, não, eu estou fumando mais, então por isso que eu estou tossindo mais. Às vezes até o receio também de ter um diagnóstico. E aí ele se autonegligencia. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses pacientes, sim. E em relação ao tratamento,
eu preciso comentar que está em voga. Agora, dia 27 do mês passado, o presidente vetou, né, a lei que obrigava os planos a cobrirem medicações orais contra o câncer. E, infelizmente, para câncer de pulmão, a gente tem um vasto cenário. O impacto disso foi muito grande? Gigantesco. Gigantesco. Tanto é que as entidades médicas e as entidades de pacientes, eles estão fazendo abaixo-assinados, mandando carta para o Congresso intervir. Por quê? Os pacientes já recebiam essas medicações. Nossa. E são medicamentos caros, em geral? Muito caros. Muito caros. Então, assim, não vejo o porquê de vetar agora, já que já está sendo fornecido. Uma vez fornecido, não tem porquê eu deixar de fornecer. Claro. E isso encarece o tratamento, porque se eu deixo de fazer o tratamento oral, aí eu vou para químio, tal, medicações injetáveis, que às vezes não é tão efetivo, tão específico para o paciente, vem a toxicidade e diminui a sobrevida do paciente mesmo. E são pessoas que, acredito, né, a senhora que trabalha diretamente com esses pacientes, eles se agarram a isso, né, a chance deles, né, de com viver. Certeza. E a gente sabe que você estar bem na medida do possível, né, porque a gente tem esse diagnóstico, eu nunca tive, mas creio que não seja uma coisa fácil. Então, você está bem mentalmente, você acreditar em alguma coisa, acreditar na sua cura, isso faz muita diferença, né? Com certeza. A gente fala que nosso corpo responde à nossa mente, né? Sim. Às vezes a gente vê um paciente que tem tudo para evoluir bem, mas pelo nível de ansiedade, parece que as coisas não fluem. Aí, quando o paciente já é mais calmo, às vezes ele está até mais grave, mas as coisas evoluem melhor. E imagina você, já tem um diagnóstico de uma doença difícil, precisa de um medicamento que é caro. Antigamente, seu convênio fornecia, agora seu convênio talvez não precise fornecer. Vai muito do auditor do convênio agora, de falar assim, eu vou fornecer essa medicação. Se não é obrigado mais? Não é obrigado. Aí eles estão tentando recorrer a esse veto para ver se desfaz isso. Porque agora, em fevereiro desse ano, teve uma incorporação de novas medicações contra o câncer. E o câncer que mais foi beneficiado, vamos dizer assim, de incorporações de novas medicações foi o câncer de pulmão. Então, a gente fica muito, assim, preocupado de como os convênios vão conduzir isso agora, né? Mas espero que de forma favorável para o paciente, né? A gente está terminando, tem um minutinho, você quer falar mais alguma coisa? Quero. Eu queria falar lembrar que o câncer de pulmão, ele pode acontecer com qualquer pessoa, até pessoa que não fuma. A gente sabe que o cigarro é a principal causa, é uma causa evitável. Então, não inicie, se você fume, tente diminuir aos poucos até parar. E sempre incentive a pessoa que está ao seu lado a parar de fumar. E não negligencie o seu sintoma. Hoje, com a pandemia, muita gente está com sintomas respiratórios e acha que tudo pode ser pós-Covid ou mesmo um sintoma respiratório ou outro qualquer. Procure um médico para avaliar um pneumo, para avaliar você e ver se realmente é só isso ou se tem algo a mais. Maravilha. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Obrigada. Ótimo alerta aí para as pessoas. Obrigada. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. Nos vemos sábado que vem. Use máscara. Tchau, tchau.